Vamos ler Tito, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 11 até o verso 15. Tito 2, versos 11 ao 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Senhor, ajuda-nos com a Tua palavra nesta manhã, meu Pai. Que o Senhor conduza-me como fiel expositor das verdades aqui lidas. Que o Senhor, pelo Espírito Santo, também opere no coração do Teu povo que aqui se encontra, abençoando-os, Senhor Deus, e edificando-os para a glória do Teu nome. Esperamos em Ti, Senhor, que a Tua palavra nos abençoe ricamente, edifique a Tua igreja como um prédio forte, poderoso, uma fortaleza. Assim esperamos sempre em Ti, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Amém. Aqui está uma instrução muito importante que o apóstolo Paulo apresenta para Tito, esse pastor. Vamos começar pelo final, lembrando apenas que depois de dar essa instrução, o apóstolo Paulo lembra para Tito, dizendo: diz estas coisas, veja, repita estas coisas que eu estou lhe dizendo, ensine-as à igreja. O final, o verso 15, é exatamente depois de que Paulo faz a explanação doutrinária e a explanação ética e moral, ou seja, de como, a partir do ensino da doutrina, aqueles homens e mulheres cristãos deveriam viver na sociedade. Esta é a implicação ética e moral da palavra de Deus. Então, depois que ele ensina a doutrina e apresenta as implicações éticas e morais, ele diz: Tito, diga estas coisas, ensine estas coisas, exorte as ovelhas, exorte e repreenda. Veja, uma exortação e uma repreensão são coisas aqui na escritura do Novo Testamento que têm uma certa distinção. Por exemplo, eu posso exortar uma pessoa sem repreendê-la. Quando eu digo, por exemplo, eu como um pai digo ao meu filho: filho, tome cuidado, não ande com determinadas pessoas que têm aos nossos olhos praticado mal, se levantado contra Deus e sua palavra. Eu estou exortando meu filho a ter cuidado. Mas quando eu repreendo, eu vou além de uma exortação. A repreensão, ela tem um peso maior. E o que Paulo está dizendo é que Tito, ele deve exortar, mediante as coisas que ele acaba de ouvir do apóstolo Paulo, exortar e repreender com toda a sua autoridade. Autoridade pastoral de um homem que foi consagrado ao ministério, reconhecidamente chamado para pastorear, para pregar e para cuidar das ovelhas do Senhor. O final dessa passagem aqui, do verso 11 ao 15, é exatamente uma exortação de Paulo para Tito, para que ele ponha em prática os ensinamentos que ele está tendo do seu mestre humano, o apóstolo Paulo, para que ele ponha em prática, ainda que seja necessário exortar, repreender, que ele faça com toda a autoridade que lhe foi dada. E veja, ninguém deve desprezar essa autoridade.
ninguém te despreze, diz o apóstolo Paulo. Desprezar o ministro de Deus e sua autoridade pastoral significa, em outras palavras, desprezar uma autoridade constituída por Deus. Não no âmbito civil, mas no âmbito eclesiástico, que é muito maior. O âmbito civil trata das coisas civis, do bem-estar das pessoas, das leis a serem cumpridas, da justiça estabelecida. Mas o âmbito eclesiástico trata da revelação de Deus, das coisas espirituais, que tem implicações nesta vida, claro, as implicações éticas e morais em como vamos viver depois de que ouvirmos as coisas de Deus. Então, resistir à autoridade, se levantar contra a autoridade, desprezar a autoridade pastoral, é pecado contra Deus. Não é contra o pastor apenas, é contra Deus, porque todo pecado é contra Deus. O filho pródigo, ao se ajoelhar diante do pai, ele diz: Pai, pequei contra o Senhor e contra... Ele diz, orando, ele diz: pequei contra o Senhor, Deus, e contra o meu pai na terra. Todo pecado é contra Deus. Essas palavras são importantes para entendermos o que Paulo disse no começo, a partir do verso 11. Ele vai trazer instruções doutrinárias e aplicações para a vida dos irmãos. E era isso que Tito devia fazer, a mesma coisa, ensinar à igreja essas mesmas coisas. Ele começa falando da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo, a sua primeira vinda, quando ele se manifestou em carne, quando ele nasceu no ventre de Maria e veio ao mundo. Se você observar o verso 11, o apóstolo Paulo diz: porquanto a graça de Deus se manifestou. Essa palavra manifestou significa apareceu, foi revelada. Essa palavra era bastante usada na língua grega, na época do mundo grego clássico, para dizer, por exemplo, quando o sol estava nascendo, na alvorada, as pessoas ficavam ali, o sol nasce lá naquela direção, por trás daquelas montanhas, e o sol ainda não estava aparecendo. Quando ele aparecia, começava a surgir, as pessoas começavam a ver o sol, elas diziam essa palavra, epifania em grego, ou seja, manifestou-se, o sol revelou-se. E aqui Paulo diz que a graça de Deus foi revelada, manifestada, apareceu com Jesus Cristo no seu nascimento, no ventre de Maria, naqueles primeiros dias do século I. Mas veja, o apóstolo Paulo vai falar das duas revelações ou manifestações de Jesus aqui. Ele começa lembrando no verso 11 do nascimento de Jesus. Mas no verso 13 ele diz: aguardando a bendita esperança e a epifania, de novo, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Agora, ele aponta para o futuro, no dia em que o Senhor de novo aparecerá, e essa é uma referência à segunda vinda de Jesus. Ele voltará mais uma vez, fisicamente, a este mundo, irmãos. Assim como ele veio uma vez em sua primeira epifania, ele voltará de novo, regressará uma segunda vez. Veja, observe que essa passagem do apóstolo Paulo para Tito, ele vai colocar a vida da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Vocês talvez não saibam ainda, mas o que Paulo está falando, em outras palavras aqui, é da escatologia e do período pré-escatológico, ou seja, antes da vinda de Jesus. Ele diz, daqui, do nascimento, da primeira vez que Cristo veio ao mundo, ao nascer, até esse dia em que ele vai voltar, sua segunda vinda ao mundo,
Esse meio termo, da primeira à segunda vinda, é o período em que nós estamos vivendo. É o período que a igreja do Senhor está agora vivendo. Nos estudos escatológicos, esse período é chamado muitas vezes de amilenismo. É entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. O amilenismo é um sistema que tenta procura explicar como se dará as últimas coisas, o fim do mundo, né? E para o amilenismo, apesar do nome amilenismo, o A tem um sentido de negação, ou seja, não milênio, seria mais ou menos isso. Trata-se de um não milênio literal, ou seja, os amilenistas creem no milênio, mas não em um milênio literal, ou seja, um período de 1000 anos literalmente. Pode ser um período de 2, 3 mil anos. Esse é o milênio. O milênio é um período de tempo que não necessariamente significa 1000 anos redondo. E para os amilenistas, nós estamos no milênio. Estamos vivendo o milênio. O milênio começa com a chegada do Messias em carne, o seu nascimento. Ali começa o milênio. E ele termina quando ele voltar, na sua segunda vinda. Este é o fim do período do milênio. Portanto, a igreja de Cristo vive o milênio, segundo o amilenismo. E esta é uma das posições principais nos estudos escatológicos, e qual a igreja do Senhor tem se posicionado. Não apenas nesta posição, é verdade, em outras também, mas esta é uma das posições fortes para explicar esse período. Se de fato estamos vivendo no milênio, como devemos viver esse período? Essa era em que nós agora estamos? O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Mas vamos começar seguindo aqui as palavras do apóstolo, falando sobre esta primeira vinda de Jesus quando ele veio em carne. Note, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É preciso entender que a graça de Deus aqui se refere à pessoa de Jesus Cristo. A graça de Deus é o Filho de Deus, Cristo Jesus. É bem verdade que Cristo Jesus também é aquele que, por ele, a graça abençoa os homens, a graça de perdoar pecados, a graça de dar a força para que o homem resista até o fim, resista a Satanás, resista a si mesmo e aos seus pecados. É uma graça de Cristo aos homens, mas aqui a graça de Deus, em Tito, se refere a Jesus. A graça se manifestou, a graça de Deus apareceu, e ele está falando de Cristo na sua primeira vinda. Isso significa que Deus, o nosso Pai Celeste, ao enviar Jesus ao mundo, ele usa de graça com o mundo, com os homens, de um modo geral aqui. A vinda de Jesus ao mundo é uma graça para o mundo inteiro, literalmente. Para o mundo inteiro. É uma graça especial para os eleitos, mas de um modo amplo, geral, é uma graça para todos. Ter a presença de Deus em carne é um privilégio, não é? É uma graça. E nós temos que entender, inicialmente, essa ideia e esse privilégio que nós temos, porque Deus não precisava enviar o seu Filho ao mundo. Ele não estava obrigado a enviar o seu Filho ao mundo. Deus não estava obrigado a salvar pessoas. Ele não precisava salvar ninguém. E não seria cruel, não seria injusto e nunca, jamais seria um ser mau se ele deixasse todos os homens perecerem em seus pecados. Não pense que Deus tem a obrigação de salvar pecadores. Não pense que Deus é obrigado a salvar pessoas, porque Ele não é. Ele salva pela graça e misericórdia que Ele tem.
Salva quem quer, diz a Escritura. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Esse é o primeiro ponto que Paulo está ensinando para Tito. A vinda de Cristo ao mundo foi uma graça de Deus. A graça se manifestou visivelmente, fisicamente, na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Mas note, o texto prossegue e Paulo diz que esta é uma graça salvadora. Ou seja, a graça foi enviada ao mundo com a missão de salvar. Isso significa, irmãos, que a missão de Jesus, o fato de Jesus ter vindo ao mundo, foi para cumprir a vontade de seu Pai. E a vontade do Pai era que ele viesse ao mundo e salvasse pecadores. Esta é a vontade de Deus. Por isso, a graça se manifesta salvadora. Agora vem um ponto que as pessoas geralmente entendem de modo equivocado. Salvadora a todos os homens. Bom, Cristo não vai salvar todos os homens. Isso é um fato. Muitos homens já estão sendo condenados. Jesus citando em Lucas aquela história do rico e de Lázaro, o mendigo, ele diz: morrendo o rico, estando no inferno. Aqueles que morrem sem Cristo já estão em tormento. Aqueles que morrem com Cristo já estão sendo abençoados. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse o Senhor ao ladrão da cruz que se arrependeu e creu nele. Aqueles que estão com Cristo, que morreram com Cristo, estão com Cristo agora. Aqueles que morreram sem Cristo, estão sem Cristo agora, em tormento, nas trevas, sendo atormentados agora mesmo. Não pense que é diferente. Portanto, a graça de Deus não se manifestou salvadora a todos os homens, no sentido em que Jesus veio salvar todos os homens. É verdade que, num certo sentido, não absoluto, todos os homens sabem, ou pelo menos são ensinados, de que Jesus é o Salvador. Embora a grande parcela destes não creia nisso e sejam condenados. E esta palavra também não é absoluta, ou seja, nem todos os homens sabem disso, porque há lugares em que o Evangelho não foi pregado. Agora no nosso tempo, mas muito mais nos tempos antigos, em que o Evangelho era restrito a um determinado país, Israel, a uma determinada nação. Os mais sequer sabiam qualquer vírgula acerca de Cristo, de Deus ou de qualquer coisa. Estavam todos abandonados e perdidos em seus pecados. Todos. O que significa, então, graça salvadora a todos os homens? Significa, irmãos, que naquele dia final, em que nós estivermos no céu, nós vamos encontrar no céu pessoas salvas de todas as línguas, tribos e nações. Significa que de todos os povos da terra haverá pessoas salvas, mas não significa que Cristo vai salvar todas as pessoas da terra. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, a todas as classes de homens, a escravos, a pobres, a ricos, a todos os homens. A todos os homens neste sentido de classificação, não no sentido absoluto, porque senão todos os homens deveriam ser salvos. Algumas pessoas que olham para passagens como essa de Tito
e vão até as últimas consequências, isto é, dizem, de fato, as Escrituras estão dizendo que a graça foi manifestada para salvar todos os homens. Então, todos os homens serão salvos um dia. E até mesmo as pessoas que estão agora mesmo em condenação serão purificadas e salvas. Veja que absurdo. É assim a doutrina católica romana do purgatório. As pessoas que não são nem boas e nem tão más estão ali na coluna do meio, em cima do muro, vão para o purgatório quando morrem. Por isso há missas para finados, por isso há visitas em cemitérios e rezas em cemitérios para essas pessoas, missas de sétimo dia, porque elas estão rezando, pedindo a Deus ou aos santos para que livre a alma daquelas pessoas do purgatório. E assim, se rezarem, a alma de um parente, de um pai, de um filho ou de um amigo pode ser arrancada do purgatório e levada para o céu. Foi contra essa heresia que Lutero se levantou na Reforma, contra o papado, dizendo que isto era contrário à revelação do Deus vivo. Não era a verdade das Escrituras. Outros acreditam que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que não pode permitir que alguém seja condenado. No último momento, Ele vai perdoar até os que estão no inferno, e todos serão salvos. Essa também é uma heresia do começo da história da igreja. Por volta do século II, surgiu essa heresia, chamada apocastase, ou seja, a salvação universal, universalismo. Mas não devemos entender dessa forma. Primeiro porque quem está no inferno nunca mais será salvo. É perdição eterna, segundo a Escritura. Sofrimento eterno, segundo a palavra. Não podemos cair no erro, no sentimentalismo, nas leituras absurdas das Escrituras Sagradas, com uma interpretação completamente errada, para tentar livrar um parente nosso, um amigo nosso, que sabemos pela sua vida, pela maneira como ele viveu nesse mundo, rejeitando a Jesus, a oferta gratuita do Evangelho, e achar que esse homem ou mulher pode ser salvo. Não se iludam. O grande supremo juiz é Deus, não somos nós, mas a sua palavra nos diz isso, nos aponta isso. Por isso pregamos o Evangelho. A graça de Deus apareceu, foi revelada, salvadora a todos os homens, a todos os tipos de homens. Verso 12, então o apóstolo Paulo diz: ao aparecer esta graça, ela passa a nos ensinar, educando-nos, olha o verso 12, educando-nos para quê? Para quê é a finalidade. Cristo apareceu como uma graça do Pai para nós, especialmente para os eleitos de Deus. Ele apareceu como uma graça salvadora, e para estes também ele apareceu como um mestre que ensina, que educa. A finalidade, segundo Paulo a Tito, é educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, duas coisas importantes, com o aparecimento de Cristo e a nossa salvação, nós agora somos chamados, primeiro, a renegar uma vida de impiedade. Renegar, irmãos, significa, de fato, negar. Negar de novo, continuar negando. Rejeitar uma vida de impiedade. A palavra impiedade na Escritura traz uma ideia que também, em alguns contextos,
vai além da ideia de incredulidade. Impiedade está no mesmo sentido daquelas pessoas que desafiam a Deus, que se rebelam contra Deus, que peitam a autoridade de Deus, com seus pecados, com a sua vida ímpia. Não é simplesmente alguém que não crê, alguém que olha para o Evangelho e diz: eu ainda não consigo crer nessas coisas. Mas ele não é um homem ou uma mulher que vive uma vida imunda sobre a face da terra, no sentido de cometer torpeza, pecados escandalosos, impiedade, em outras palavras. Paulo está dizendo que com a manifestação de Jesus Cristo e a nossa salvação por meio da sua graça salvadora no Calvário, nós devemos agora renegar uma vida de impiedade. É o primeiro ponto. É um ponto negativo. Deixe isso de lado. Abandone essa vida, esses costumes, essas práticas imorais, este linguajar torpe, esses vícios caídos. Abandone, é o que Paulo está dizendo. Renegue uma vida de impiedade. Segundo, as paixões mundanas. Paixão mundana, essa palavra paixão no Novo Testamento, ela quase sempre está ligada à imoralidade sexual, à perversão sexual, à desobediência sexual. Veja, os crentes são chamados agora a deixar a imoralidade. Imoralidade significa qualquer relação sexual promíscua, não aprovada nas Escrituras. Isto é paixão mundana, porque a palavra paixão ela está ligada àquela ideia de uma brasa ardente, aquele descontrole sexual, como se fosse de fato uma força em você que lhe impulsiona ao erro no sentido sexual. E Paulo diz: renegue a vida de impiedade e todo tipo de descontrole e vida promíscua, sexualmente falando. Nós que fomos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, também fomos resgatados para viver dessa forma. A maioria dos crentes em Cristo Jesus acha que Jesus veio para salvá-los, ou seja, para não deixá-los ir para o inferno e levá-los para o céu. Não é só isso. Ele nos salvou de uma vida impiedosa. Ele nos salvou das paixões carnais. Ele nos salvou dos nossos pecados. Nós fomos salvos para isso. Paulo diz aos Efésios que Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Não para nos salvar apenas, mas para vivermos em santidade, em retidão ao Evangelho da graça. É por isso que todos os dias nós, crentes, devemos confessar os nossos pecados a Deus e estar vigilantes. Porque quer queiramos, quer não, ainda temos uma natureza em nós que nos inclina ao mal, ao pecado e à desobediência. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude a resistir. Que venhamos a clamar todos os dias dizendo: Senhor, pequei contra Ti, tem misericórdia de mim, fortalece-me para que eu não caia nesse pecado, nesta cilada. Ajuda-me em minha fraqueza. Um dos grandes problemas da nossa atual igreja cristã, mundial, não estou falando só aqui em José de Freitas, ou no Piauí, ou no Brasil, no mundo todo, é a pornografia.
a pornografia que tem levado muitos jovens e homens velhos a caírem em pecados. E vocês sabem o que move a pornografia? É o que Paulo está dizendo para Tito. São as paixões mundanas. É aquele desejo sexual incontrolável, pecaminoso, maldito. Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar, nos limpar, nos purificar, para que vivamos agora uma vida diferente, uma vida cujas impiedades são renegadas por nós, deixadas para trás, e as paixões incontroláveis, sexualmente falando, são também abandonadas. Paixões mundanas vai além de imoralidade sexual. Então, não significa tão somente e exclusivamente imoralidade sexual, promiscuidade, mas estas coisas estão, sem dúvidas, incluídas aqui, quando Paulo fala de paixões mundanas, caídas. Então, como devemos viver? Se não devemos viver impiedosamente, de modo ímpio, se não devemos nos entregar aos desejos sexuais, como devemos viver? Paulo diz: vivamos no presente século de modo sensato, justo e piedosamente. Olha os três adjetivos que Paulo, substantivos que Paulo coloca aqui. Sensatez. O que é um homem sensato? O que significa sensatez? É um homem que tem sabedoria, que sabe pesar as situações, sabe tomar decisões, sabe ponderar todas as coisas. Ele é sensato. O insensato faz coisas emotivamente, diz o que não deveria dizer, depois ele vai lá e se arrepende. Glória a Deus por se arrepender. Mas o insensato geralmente explode. Ele geralmente não pesa a situação quando vai fazer uma escolha, ou ele pesa mal, ele avalia mal, ele não avalia todos os cenários. Este é o insensato. Paulo diz que nós devemos viver de modo sensato nesse mundo. Ele também fala acerca de uma vida justa. Viver de modo justo é viver como agrada ao Senhor, meus irmãos, praticando a justiça. A justiça em todas as causas, na nossa e na do próximo. A justiça nas causas divinas, defendendo sempre a verdade sobre todas as coisas. Isso é viver de modo justo sobre a face da terra, promovendo a justiça de Deus. Se você, por exemplo, se você é um juiz, você deve julgar com justiça e não julgar causas para favorecer um amigo, um conhecido, aquele que te deu uma propina. Você nem deve receber, óbvio. Mas os juízes julgam hoje assim, infelizmente. Sem justiça. Não há justiça. Talvez essa seja uma das grandes indignações do povo brasileiro diante do atual sistema jurídico. Não há justiça. Se nós fôssemos comerciantes, devemos ser justos no nosso comércio. Colocar preços justos, não enganar os nossos clientes, agir com justiça. Esse é o fato. Mas, sobretudo, meus irmãos, agir com justiça em relação não só à nossa vida entre uns e outros, no sentido civil, mas especialmente e fundamentalmente, ser justos em relação às coisas de Deus. Aprovar quando tiver que aprovar e reprovar quando tiver que reprovar.
E Paulo diz: vivam piedosamente, ou seja, de modo santo e agradável ao Senhor. Deus diz no livro de Levítico: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. E nós somos chamados e predestinados a viver em santidade. Predestinados para ser de santos, diz a Escritura. Uma vida em santidade é uma vida em retidão e obediência à palavra de Deus. Você quer fazer um teste se vive uma vida santa? Veja se você tem obedecido os 10 mandamentos. Ninguém é salvo por obedecer os 10 mandamentos. Ninguém. Mas os 10 mandamentos significam o modo de vida que Deus espera do seu povo. Uma vida santa é vivida quando se obedece à lei de Deus. Quando você guarda o dia do Senhor, e nesse dia você não trabalha, você para as suas atividades, você teme a Deus, você cultua a Deus com seus irmãos, você ora em sua casa, medita com sua família, é um dia separado. Quando você faz isso, você está vivendo neste mandamento piedosamente, como Deus espera que você viva. Quando você é fiel à sua esposa, olhando sempre para as palavras de Cristo, não adulterando, não traindo sua mulher, a mulher não traindo seu marido, não tendo olhos para outro homem e nem o homem para outras mulheres, você vive piedosamente, você agrada a Deus. Quando você não furta, não toma o que é alheio, e eu estou falando aqui não simplesmente de assaltar, você pode roubar uma pessoa de outras formas. A balança enganosa é uma forma de roubar os homens. Você vende 1 quilo de arroz quando na verdade está entregando 950 gramas. Ninguém vai notar. Você vende 1 quilo de carne, mas só mandou entregar 950 gramas. Ou mandou uma carne ruim, cheia de gordura, foi empurrando coisas ruins. Isso é roubo, é quebra do mandamento, não furtarás. As implicações dos mandamentos são muitas. Muitas. Quando Deus diz: não cometerás adultério, Jesus diz: aquele que olhar para uma mulher com o coração impuro, comete adultério com ela. Veja que não é só deitar-se numa cama com uma mulher, praticar o ato sexual que se comete adultério. O desejo impuro já é adultério, segundo Deus, Cristo. Então, eu quero viver uma vida piedosa aos olhos de Deus. Abra em Êxodo, leia os 10 mandamentos e procure vivê-los a cada dia de sua vida. Se você fizer isso, você está vivendo piedosamente, como Paulo instrui Tito a ensinar à igreja. Esta é uma vida sensata, justa e piedosa aos olhos do Senhor. As pessoas às vezes acham que vida piedosa é a vida de quem passa o dia lendo a Bíblia, o dia orando. Não, eu sou santo. Por quê? Por que você acha que é santo? Porque, pastor, eu leio a Bíblia 3 vezes por dia. Eu leio todo ano a Bíblia inteira. Muito bem. O que mais? Pastor, eu oro 2 horas todos os dias. Eu oro quando me levanto. Oro durante o dia algumas vezes. Separo um horário para orar. Oro à noite antes de dormir. Às vezes me levanto nas madrugadas e vou orar. Muito bom. Que Deus seja louvado por isso. E sua vida? Como é que você está vivendo? Santidade não é só ler a Bíblia e orar, irmãos. Isso é parte de uma vida santa. Santidade é a prática de uma vida que foi santificada por Cristo no Evangelho. É obedecer às Escrituras. E a Bíblia não manda somente lê-la e orar. Ela manda que você viva piedosamente diante dos homens, obedecendo a Deus em todas as coisas, amando o próximo. Então, se você vive dessa forma, você vive piedosamente. Mas se você apenas ora e lê a Bíblia, você não vive piedosamente. Você está acumulando mais pecado na sua vida, porque você lê e ora e faz coisas erradas ainda, e persiste em coisas erradas. Haverá mais juízo sobre você.
Porque você não busca mudança, mesmo lendo todos os dias o que Deus manda, olhando e observando o que Deus manda você fazer. Então, diante da manifestação de Jesus Cristo, quando veio ao mundo para salvar o seu povo, o Senhor também, esta graça maravilhosa, ensina-nos a renegar a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste século de modo sensato, justo e piedoso aos olhos dos homens. E enquanto vivemos assim, meus irmãos, obedecendo a Deus, temendo a Deus, tendo as Escrituras como nosso padrão moral e o nosso padrão de fé e obediência, enquanto vivemos nesse mundo renegando as paixões, renegando a vida ímpia, aguardamos a bendita esperança da volta do Senhor Jesus. Olha o que Paulo diz. Aguardando, olha, vocês vão viver neste século de modo sensato, justo, piedoso, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Enquanto vivemos como as Escrituras ordenam que vivamos, aguardamos a volta de Cristo, a manifestação do Senhor Jesus, que virá uma vez mais, conforme prometido, conforme anunciado no Antigo Testamento pelos profetas, conforme dito pelos apóstolos e anunciado pelo próprio Senhor Jesus. Ele voltará. Ele virá outra vez, ele virá com as almas daqueles que lhe amam e estão com ele agora. Ele ressuscitará os mortos, aqueles que morreram em Cristo, e serão ressuscitados, e os seus corpos serão unidos aos seus espíritos uma vez mais, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Os ímpios serão ressuscitados para a perdição e o juízo eterno. Nós devemos viver neste mundo, no presente século, neste tempo, aguardando a volta de Jesus, esperando a manifestação do nosso Senhor, do nosso grande Deus, Jesus Cristo. Ora, Paulo não está simplesmente nesta passagem dizendo que Jesus Cristo, homem, voltará. Ele está dizendo que Jesus Cristo, o grande Deus, voltará. Ele está replicando as palavras do Evangelho de João, que diz: e Deus se fez carne, e o Verbo se fez carne, e o Verbo que estava com Deus, que era Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Este grande Deus que se fez carne, voltará uma vez mais em carne a este mundo caído, para a alegria e para a tristeza de muitos. Ele voltará. E enquanto vivemos aguardando esse dia maravilhoso, e mais do que o dia, aguardando o Senhor maravilhoso, o grande Deus, Cristo Jesus, vivamos de modo digno do Evangelho, piedosamente, de maneira justa, santa, afastando-nos da impiedade do mundo, das paixões imorais do mundo. Ele finaliza suas palavras nos lembrando acerca de Jesus Cristo que voltará. Ele diz: este grande Deus, que também é o nosso Salvador, Jesus Cristo, a si mesmo se deu por nós, para nos remir de toda iniquidade e para nos purificar para Ele mesmo, um povo que é exclusivamente seu, um povo zeloso de boas obras. Que coisa maravilhosa, irmãos! Cristo veio ao mundo e se entregou por nós,
Talvez aqui nesta passagem do verso 14, fique mais claro a passagem do verso 11, quando Paulo diz que Cristo é a graça salvadora que foi manifestada por Deus a todos os homens. Aqui ele explica quem são todos os homens. Nós, a igreja, os eleitos de Deus. Cristo veio ao mundo, entregou-se a si mesmo, se deu por nós, diz o apóstolo Paulo. Foi para a cruz do Calvário, foi pregado no madeiro, veio para morrer por nós, entregar-se por nós, com a finalidade, morreu para nos remir da nossa iniquidade. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, éramos tão pecadores como todo e qualquer homem. O nosso pecado, irmãos, era suficiente para nos condenar 1000 vezes. Não havia bem nenhum em nós. Ele veio para nos remir da nossa iniquidade, nos purificar da nossa pecaminosidade, da nossa maldade, das manchas do pecado que sobrepujavam em cada um de nós. Cristo veio para fazer a limpeza necessária, para perdoar os pecados e extirpar os pecados nossos e levar sobre ele mesmo todos os pecados. Nós podemos pensar que o que Cristo fez foi simplesmente olhar para nós, ver os nossos pecados, todos eles, e dizer: perdoados estão os vossos pecados. E pronto. A partir de então estamos perdoados e os pecados foram apagados, esquecidos, jogados no mar do esquecimento. Mas não. O mar do esquecimento é Cristo. Nossos pecados foram jogados nele. Foram pagos no Calvário. Ele foi pregado no madeiro por causa dos nossos pecados. Não é simplesmente dizer: pronto, está perdoado, não deve mais nada. E a conta? Sumiu? Não. Sumiu não. Outro vai pagar. Outro vai sofrer a sanção, a morte em seu lugar. Deus enviou ele, como diz o apóstolo Paulo, a si mesmo se deu por nós, para remir-nos de toda a nossa iniquidade, para nos purificar para ele mesmo, para Deus mesmo, para Cristo mesmo, um povo que lhe pertence exclusivamente. Os eleitos são o povo de Deus, irmãos. A igreja é o povo de Deus, pertence a Deus. Ninguém pode tocar-nos, segundo diz aqui as Escrituras. Nós somos exclusivamente dele. Pertencemos ao Cordeiro, fomos comprados pelo Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi derramado por nós e sobre nós. Estamos guardados pelo seu sangue. O apóstolo João diz que nós somos perdoados pelo seu sangue. Primeira carta do apóstolo João, as palavras apostólicas ali são muito impressionantes, irmãos. Veja o que diz o apóstolo João na sua carta a respeito do sangue remidor do Senhor Jesus. Ainda no primeiro capítulo, João diz: estas coisas vos escrevo, capítulo 2, para que, se porventura pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Mas eu quero mostrar-lhes uma outra passagem. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é o sangue purificador do povo de Deus, dos eleitos de Deus, da igreja de Deus.
E assim, meus irmãos, este povo que é exclusivamente dele, comprado por ele, pago com o seu sangue, que lhe pertence, é um povo zeloso de boas obras. Veja, não é um povo zeloso e de boas obras. É um povo que é zeloso em fazer boas obras. E fazer boas obras, uma vez mais, significa obedecer ao Evangelho. Fazer as boas obras que estão ordenadas no Evangelho. Isso são boas obras. Só quem faz boas obras são os crentes. Ainda que homens que não são crentes pratiquem atos bons, a intenção do coração é equivocada e não é vista no Evangelho como uma obra boa. As obras boas são purificadas pelo sangue do Cordeiro. Amados irmãos em Cristo Jesus, assim como Tito agora tem a obrigação de exortar a igreja ao qual ele cuida, a viverem neste tempo, até a vinda de Jesus, de maneira santa, piedosa, sensata, justa, alegrando-se em Jesus Cristo, a graça manifestada para salvá-los. Nós, neste tempo, mesmo milênio, temos também que viver de modo santo, justo, piedoso. Temos que ser zelosos de boas obras. Temos que viver com o nosso coração diante do Evangelho de Deus, em obediência ao Senhor, renegando a vida de impiedade do passado que nos rodeava, ao qual nós estávamos imersos nela, renegando as paixões mundanas, desenfreadas, insensatas, sexuais, de toda e qualquer natureza. Devemos aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua manifestação poderosa que está para acontecer. Está perto. Breve ele virá. Eis que venho sem demora. É a sua palavra no Apocalipse. E ele virá. Aguardemos, pois, o nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, neste mundo, neste tempo, vivendo de modo piedoso e santo, em obediência ao Senhor, vivendo em amor uns aos outros, em obediência a tudo que está revelado na Sagrada Palavra, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça, confessando os nossos pecados quando pecarmos contra Ele, quando escorregarmos, quando formos enganados pelo nosso próprio coração e pelo mundo, e reconhecermos que estamos em pecado e voltarmos ao Senhor. Eu garanto a vocês que o nosso bom Senhor é um Deus de toda misericórdia e graça, e vai perdoar-nos. Sempre que vocês pecarem, recorram ao grande e supremo advogado, o Espírito, e Cristo os receberá. Ele vos receberá com todo perdão, com toda graça, como aquele pai recebeu seu filho. Cristo nos receberá. O Pai eterno nos receberá em Cristo. Confiemos nisso e aguardemos com alegria a volta do Senhor. Amém.